Hoje eu vou pedir uma coisa diferente para vocês. Feche os olhos. Hipnólogo agora, inventei isso. Não, mas é sério. Vocês não vão fechar os olhos pra qualquer um, obviamente. Mas pra mim, vocês já me conhecem de outros carnavais. Fechem os olhos. Ninguém, com certeza ninguém fechou, mas tudo bem. I have a dream. Pense nessas palavras. Deixe elas entrarem. Páginas comestíveis. Hein? Calma aí, deixa eu explicar, é rapidinho. Vocês aí sabem, com certeza, não tem nenhum santinho aí desse lado aí, que existe calcinha comestível, cueca comestível, camisinha comestível, por que não? Sendo assim, por que não? Livro comestível. Imagina só, o leitor lendo e comendo as páginas. Ele vai avançando e vai comendo as páginas. Quando ele terminar o livro, não tem mais nada. Eu sempre escutei que o livro era o alimento da alma, e agora ele seria também o alimento do corpo. Um livro nutritivo, sustentável, carbono zero, gostoso. O único inconveniente que eu vejo assim agora é que ele não ia poder ser emprestado, né? Mas pro autor é muito bom, porque vende mais. E outra coisa, ele não necessariamente teria que ser lido, mas ele teria que ser comido, sob o risco de estragar e encher de formiga a sua casa. Cada exemplar viria com prazo de validade, o que também é outra coisa boa pro autor, porque não corre o risco dele ficar datado, né? É que você acabaria com aquelas mentiras sociais. Você, por exemplo, chegaria lá na casa do cara, olhou na prateleira, o livro tá lá inteirinho, sem ser comido e sem ser lido, porra, o cara nem folheou, né? E aí no futuro ele poderia ser vendido na pizzaria, no fast food, no restaurante, no mercado, nas livrarias, obviamente, mas elas teriam que fazer algumas adaptações, né? Porque como é que ia estocar esses livros comestíveis? Ia precisar de uns containers lá dentro. Ai, às vezes eu me canso. E aí as pessoas iam virar umas para as outras. E aí, quantos livros você comeu esse mês? Você imagina um enredo assim. Aí o casalzinho se beijou. Pum, página doce, docinha. Aí de repente o casal brigou. Porra, amarga, né? Alguém morreu, pum, página amarga, aquela você não consegue nem comer direito, mas tem que comer, porque assim é a intenção do autor. Foram correr na rua, página salgadinha, comeu. Foram correr na praia, sal marinho. Aí, meu amigo, o céu é o limite, dá pra você inventar várias coisas nesses livros comestíveis que vão ser, com certeza, o que há de mais moderno na literatura. E aí, quando você terminasse de escrever, você ia ter que contratar não só um revisor, você também teria que contratar um químico, obviamente, pra dar os gostos lá na... um nutricionista, pô, um biólogo... um chefe de cozinha, ia ser fantástico, ia ter um emprego pra todo mundo, e é assim que é o progresso. O progresso vem dessas ideias assim. Chega. Uma vinhetinha deliciosa aí, garçom, desce. O livro de hoje é Coquante, tem muito ampère, imitação terrível, mas vocês entenderam? Não existe amor mais sincero do que aquele pela comida, já dizia George Bernard Shaw, que é o nosso barão de Tararé lá da Irlanda. E por que eu estou falando tudo isso? Calma, querido, deixa os pratos chegarem, deixa o cozinheiro trabalhar. Eu não vou nem dizer que o livro de hoje é um livro de contos, porque ele não é só um livro de contos, ele é uma reunião de histórias. E mesmo dentro das suas particularidades, das suas idiosincrasias, elas se conectam, formando um bolo incrível. Na verdade, é um romance de várias histórias. Inventei agora. Tá dito, pronto, acabou. Inventei. Críticos literários, me processem. Como a Vida, da Paula Giannini. Sim, ela voltou. Que é um cardápio incrível, que você não precisa escolher só um, você pode comer todos. E esse título incrível de duplo sentido, ele já antecipa a vanguarda que está por vir, e você vai ficar absolutamente extasiado. E ela é muito perspicaz, porque ela já começa com quem é a melhor pessoa para falar sobre sabores, comida, fome? Uma grávida, é óbvio, vocês acertaram. Com sua sensibilidade, com seu apetite duplicado, com a sua confusão de sabores aí na boca, que você não se vê, cheio de desejo, mas essa aqui não tem muitos desejos. O único desejo dela é ficar viva e encontrar o seu amado. Uma vida bem amarga, onde o docinho, o açúcar, tem papel preponderante. O nome esqueci o nome do conto, mas é Pirulito de Açúcar. Açúcar é vida, né? Açúcar é vida, a não ser se você é diabético, talvez não seja vida. Cuidado aí cuidado com essa unha, meu amigo, com esse dedo, com esse pé, com essa perna. No segundo conto, nós temos um personagem chamado Anitta, que é um soco no estômago, você precisa de um sorrisal. Alô, sorrisal, se quiser patrocinar o programa, mas você precisa de um sal de frutas para digerir esse personagem que, na verdade, ele só evidencia uma coisa. O nosso fracasso civilizatório, social, é um atestado incrível, porque essas pessoas desse conto, elas existem. Se a ignorância é a vizinha da maldade, a fome e a miséria são as moradas da selvageria. É pra pensar, hein? Aqui nós temos personagens femininas, protagonistas, variegadas, de todos os tamanhos, de todos... Aquela música do Martinho, já tive mulheres, então tem todas as mulheres aqui, mas também tem um homem, e um homem engraçadíssimo. Na verdade tem mais de um homem, mas esse homem é muito engraçado porque nós temos um homem grávido, meu amigo. Sim, um homem grávido. E eu não estou falando talvez de realismo fantástico, nem ciência do absurdo, ou próximo passo da nossa evolução. Aliás, só uma gravidez para fazer um macho, né, evoluir, né?
Mas esse aqui não é aquele filmezinho lá do Schwarzenegger, do Danny DeVito, não, onde ele fica grávido, sabe? Não é aquela palhaça pataquada lá, não. Aqui é muito melhor, aqui é estonteante, mas é real, ou aparenta ser real, que é o mais importante. Leiam, eu não posso mais ficar dando spoiler, é muito complicado fazer isso aqui. A Batalha de Ofélia também é outro conto sensacional, onde a protagonista, ela vence o sol e a alvorada todos os dias, ela aposta a corrida e ganha. Essa é uma frase do conto, muito bom, muito bom. Ela tem uma jornada incrível, eu nunca vou perdoar a Lumena por estragar completamente o vocábulo jornada pra mim, eu não posso mais usar, eu usava, você pode ver nos outros vídeos aí, eu usava tipo, salgando a comida, tá ligado? Eu pego um temperinho, e agora eu não posso usar mais jornada, porque ela simplesmente destruiu, arruinou. Sopa Paraguaia, também conto, putz, é difícil fazer isso aqui hoje, porque os contos são muito bons, mas o Sopa Paraguaia é um golpe baixo, porque vocês sabem, aí já de algum tempo, porque eu sou um cara da libertação animal, né? E aqui nós temos uma batalha épica de fazer corar lá o Revolução dos Bichos. Não, mentira, a Revolução dos Bichos também é muito bom. Mas vamos, tá empatado, vamos dar um empate assim, mas é aquela batalha quadrúpede contra bípedes. E quem é que ganha? A gente sabe quem sempre ganha, né? Mas enfim, esse aqui vai ter uma reviravolta que você talvez não espere. Ou talvez espere, porque agora eu falei, né? Vocês já perceberam que eu tô pisando em ovos aqui, né? Ovos mexidos, ovos instalados ou estrelados, não sei. Deve ter os dois, né? Pão do Céu, por exemplo, é outro conto, e Pão do Céu tem gosto de saudade. Sabe gosto de saudade? Não sabe? É uma pena. Porque é só isso que eu vou dizer pra vocês. Gosto de saudades. Tá no meu top 3 de emocionar. Ao lado de Manezinho Araújo, porque histórias de irmãos sempre me emocionam. Irmão, é preciso coragem. Irmãos, coragem. Não é do tempo de vocês, não. E o top 3 aí, emoção pura, é A Segunda Onda de Marianas. É belíssimo e trágico. Vocês já sabem, provavelmente, pelo título, o que significa, né, cara? Mas mesmo assim, ele é um mix aí de sentimentos e você não sabe direito. Ele faz vários personagens e todos eles terminam de uma forma que, enfim, é a vida, né? É a vida não, aquilo ali foi um absurdo, eu não vou ficar passando pano pra ninguém não, mas não viemos falar disso. Uma dica agora aqui no meio do vídeo, eu devia ter dado antes essa dica lá no começo, mas eu vou dar agora no meio do vídeo, é o seguinte: bebam muita água, entendeu? Quando forem ler esse livro aí, com uma garrafinha de uns 2 litros aí do lado aí pra hidratar legal, pra você não passar mal. Ponche de Mãe é uma história sobre esquecimento, onde a autora emula o Alzheimer no estilo, na estrutura, na forma, acompanhando o conteúdo, obviamente. Aí você tem um reforço para que ela deite com essa doença e você consiga perceber tudo ao redor. É engraçado, né? Porque alguns momentos lendo esse livro me veio na cabeça um conto do Cortázar, que é A Casa Tomada. Não sei porque, tiveram uns 2 ou 3 contos que me lembraram e, pô, Cortázar é sensacional, né? Eu não sei se é referência da autora, mas é minha referência. E quem tá lendo sou eu, então o que importa são as minhas referências. Ainda sobre referências, minhas, aliás, né? Eu não vou ficar botando referência aí que eu não sei. Depois, pelos outros eu não posso falar por mim. Tem um conto de uma mulher gigante, cara, que eu me lembrei de um monte de escritores, foi sensacional. O Realismo Fantástico lá do Gabo, o Piamã do Macunaíma, A Menor Mulher do Mundo, lá da Clarice. Tem também um lá do Bukowski, tem do Murakami, e me lembrou inclusive uma poesia muito famosa do Pablo Neruda, que se chama Mulher Remota. E ele começa assim: essa mulher cabe em minhas mãos. Leia aí o Pablo Neruda, tipo assim, eu cancelei o Pablo Neruda, tá? Eu vi um filme aí do Pablo Neruda e eu cancelei ele. Mas por enquanto eu ainda tenho alguma coisa na memória que eu não consegui ainda apartar. E pra você que quer um negócio mais moderno, com mais ritmo, um negócio ação, meio Rede Globo, tenho 2 contos aí, cara, que são fantásticos, que mexem com distopias, entendeu? E, pô, tá super em voga agora com esse negócio aí dessa Covid aí, que só veio pra atazanar na nossa vida. Enfim, mas que nós vamos vencer, se Deus quiser. Se Deus não, pô, sou ateu. Por que o ateu fala, né, se Deus quiser? Mas tudo bem, você sabe de quem eu tô falando, né? Do nada existencial. Corta a piada, essa piada não pode entrar. Mas o primeiro conto, que é muito bom, é o Biscoito de Queijo. Eu já tinha lido lá no Desafio, é uma coisa fantástica. Ele é todo escrito de forma epistolar, né? Uma moça mandando cartas para alguém que não responde, e você vai entendendo tudo que aconteceu naquele mundo, aquele mundo que agora é distópico, que você... Cara, é muito bom. Leiam esse conto. Sei lá, se vocês não comprarem o livro, comprem o livro. Eu não vou ficar dando dica não. Comprem o livro. Mas eu acho que tem lá no Entre Contos. E Massa de Queijo também, que é um outro conto muito bacana, um negócio meio apocalíptico. Não é bem apocalíptico, porque ele se aproveita aí realmente de umas histórias que aconteceram, com o negócio da microcefalia, né, da hidrocefalia, da microcefalia, e que acho que foi a Zika, né, que estava dando alguns problemas desses. Tem vários outros, tem inclusive fármacos, né, que causam isso. Eu lembro da época que deu o negócio do talidomida. Aí ela se aproveita dessa história assim, e ela usa numa sociedade que começa a ter gente com cabeça grande e com cabeça pequena. É assim que ela usa no próprio conto. E ela inova na linguagem da protagonista, que no caso é a pessoa que tem a cabeça pequena. Por ela ter uma capacidade cognitiva um pouco mais reduzida, as frases são curtas, diretas, quase só podem ser 2 ou 3 palavras. E é absolutamente fantástico, porque mesmo que ela seja curta, ela tem uns pensamentos que não são rasos, entendeu?
ela alcança muito mais longe do que você pode imaginar, coisa de gênio. Conclusão, é um livro que desperta a sinestesia, você fica lá sentindo todas aquelas coisas, aqueles cheiros, aqueles aromas, todos aqueles sabores, tudo ali, como se Paula Giannini estivesse cozinhando ali na cozinha dela, e você sentado na banquetinha, na mesa da cozinha, escutando aquelas histórias fantásticas e sentindo aquele cheiro daquela comida potente, sabe aquela comida potente bem brasileira? E apesar de não ter qualquer traço de proselitismo ou ter qualquer viés panfletário, a não ser um panfleto gastronômico, obviamente, a autora não se furta de maneira alguma de falar das nossas misérias, das nossas mazelas, nossas derrotas trágicas, mas também as nossas vitórias doloridas do dia a dia. E ainda que seja eminentemente humana, né, essas misérias, elas obviamente têm um quesinho de brasileiro, né? Porque a argamassa, na verdade a massa é aquela massa tupiniquim, é a sua base, tá ligado? O pindoramazinho ali, sabe aquela quando você joga o azeite na frigideira e você fica... aquilo ali, aquele azeitinho ali que vai fazer aquilo tudo juntar, entendeu? Pô, aquilo ali é o pindorama puro. Então, é brasileiro, é um livro brasileiro. Culinária brasileira, óbvio que a culinária brasileira vai ser o quê? Tudo bem, é uma culinária mundial agora, porque fala muito do mundo, mas ela é brasileira. E para terminar, é importante falar que ela tem uma estrutura toda de receitas, né? Você vê aquelas receitas todas ali, em cada conto tem uma receitinha, mas em nenhum momento ele é cansativo e ele não é só receita. Então a receita, mesmo quando você não dá muita importância, ela não atrapalha. Ela não cria um obstáculo no ritmo do conto, sacou? Ela não é uma uva passa no seu arroz, ela não é uma azeitona na sua empada. O que se sobrepõe aqui, em último efeito, é sempre a história. Ou seja, ela não prejudica o enredo em nome do pratamento, sabe? Porque a gente também come com os olhos, você sabe. Que todo mundo assiste Masterchef aí, e pô, tá ligado lá quando vem aquele prato bonito com tum. Então, aqui tem isso também, mas assim, na hora que você come, pô, o que conta é o sabor. E aqui tem sabor, aqui tem substância, aqui tem potência, aqui tem putz, cara, tem mais adjetivos aí que você lembrar relacionados aí com a gastronomia. Porque no fundo, o importante é ser gostoso. E como a vida é uma delícia. Putz, hoje pareceu resenha comprada, mas não é não, cara. Esse livro é muito bom, eu adorei. Paula Giannini, putz, é uma campeã aí campeã aí de todos os concursos. Se tem concurso, Paula Giannini tá ganhando aí, você pode ver aí. Não sei o que tô falando, joga lá no Google, joga no Facebook que você vai ver. Galera, hoje eu acho que o vídeo já ficou um pouco grande, eu não vou fazer aquele jabá lá do se inscreva aqui, entendeu? Porque é muito mais gostoso do que gotinha de chocolate. Não vou fazer nada disso. O que eu quero é Strawberry Fields Forever. Eu só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero, baby. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Escutem Esculachos Cacofônicos. Tchau, tchau, tchau.